Dando sequência na frase, a frase diz que motivation gets you going. Então, aqui, eu preciso chamar sua atenção para 2 pontos, né? Começando do verbo. Olha só, a conjugação de verbo em português é extremamente complexa, mas muito complexa. Aliás, português é tido como uma das línguas mais difíceis do mundo linguístico. Não sei se você sabia disso. E o inglês é o oposto. É considerado como uma língua primitiva dentro do mundo linguístico, de tão simples que é. Vamos conjugar o verbo, sei lá, andar. Eu ando, você anda, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Olha quantas variações nós temos na hora de conjugar o verbo. Não é assim? Em português, é dessa forma, porque é bem mais complexo. E em inglês? Em inglês é simples. Em inglês é muito simples. O próprio verbo andar, que é o verbo walk, eu digo I walk. Eu digo you walk. Quando eu falo dele, dela e de uma coisa, por exemplo, de tudo aquilo que não for gente, né, como um cachorro, eu digo walks. Aí eu coloco esse S. É simples assim. E para todos os demais, eu uso walk. É simples assim. Mais simples assim. Mas, Marcelo, não, é simples assim mesmo. Eu só coloco um S quando eu falo dele, dela, ou de uma coisa, ou de algo que não for gente. Entendeu? Como um cachorro, um animal, por exemplo. E aí, pegando o verbo get, eu tenho aqui novamente falando de uma coisa, porque nós estamos falando de motivation. Então, motivation não é gente, né? Então, pode ser considerado como it, tá? É o it, é aquilo que não for gente. Eu estou frisando isso com você porque tem muito professor de inglês que diz assim, o it é usado para coisas, mas aí você vai falar de um animal e o animal também é it, aí você fica louco, né? Então, eu estou dizendo para você, o it é usado para tudo que não for gente, tá? Então, uso it. Motivation, motivação, eu vou chamar isso de it. E aí, como é it, eu tenho que usar o S na hora de conjugar o verbo get. Aí eu falo, it gets. Entendeu por que tem esse Szinho aqui logo depois do verbo get? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar contigo. E aí, quando nós estamos falando de conjugação de verbo, conforme eu disse, quando você for conjugar o verbo para ele, para ela, ou para tudo aquilo que não for gente, você coloca esse S. Vou pegar o verbo work, trabalhar. I work, you work. Vou falar dele, ele trabalha. Eu digo, he works. Coloco o S, tá vendo? Ela trabalha, she works. Coloco o S. Entendeu? E isso é importante você lembrar. É simples assim, muito simples assim, mas é importante lembrar, tá? Ok, agora vamos falar sobre get going, essa expressão get going. O que significa get going? Get going é o mesmo que get moving ou start moving. Deixei aqui na tela para você igualmente. É o começar a fazer, começar a se mexer, começar a fazer alguma coisa. Se eu falar com você assim, por exemplo, vamos lá, get going, get going. Eu estou dizendo, anda, vamos começar. Entendeu? Get going, tá? Então, agora você já conhece essa expressão e também já conhece essa conjugação do verbo quando você está falando de ele, de ela e de alguma coisa que não for gente. Essas nuances que eu acabei de dizer para você aqui, eu já mencionei isso aqui mesmo nessa série de Secando Frases em Inglês. Lembrando que esse é o 47º episódio, a 47ª aula da série. Eu já ensinei muito sobre isso no passado aqui mesmo nessa série. Então, quando terminar a aula, recomendo a você voltar lá na aula número 1 e começar sequencialmente da aula 1 em diante. Você vai aprender muita coisa de qualidade, tá? Garanto. Beleza, então esses 2 pontos aqui estão entendidos. E aí eu trouxe um exemplo, né, para poder facilitar o entendimento. A frase diz assim: Life might be tough sometimes, but get going. E o que essa frase quer dizer? É importante que você entenda que eu não trabalho com tradução. E aí eu vou explicar por que eu não trabalho com tradução. E aí você vai entender, eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, porque é algo natural. Quando você traduz palavra com palavra,
o seu cérebro não funciona assim. Quer um exemplo? Quando eu falo contigo em elefante azul, o que apareceu aí para você? Apareceu por acaso as letras E, L, E, F, A, N, T? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que apareceu a imagem de um elefante azul na mesma hora. É ou não é? Quando eu falo para você carro vermelho, o que vem na sua cabeça? Não aparece um carro vermelho? E olha que interessante, esse mesmo carro para você pode ser uma Ferrari, pode aparecer uma Ferrari na sua cabeça e para mim pode aparecer um Fusquinha. Olha como é que o negócio é tão pessoal. E esse pessoal precisa ser levado em consideração. Muitos cursos de inglês hoje não promovem influência na vida dos alunos porque não customizam o ensino. Porque não ensina os alunos a entenderem que eles são importantes no aprendizado, que as experiências de vida do aluno e da aluna são importantes no aprendizado. Que você, na hora de pegar uma informação como essa, precisa trazer à tona a imagem na sua cabeça. E não é a imagem que eu te passar, é a imagem que você já possui no seu cérebro. Marcelo, recentemente, eu gravei até um podcast e falei um pouco sobre isso. E eu vou agora explicar um pouco mais detalhado para você sobre esse assunto, porque algumas pessoas me perguntaram isso no privado. Marcelo, você disse assim no podcast, não é interessante que as aulas inicialmente sejam dadas 100% em inglês e para um aluno, né, que não tem conhecimento algum. É ou não é? Eu falei, é verdade, eu disse isso no podcast. Por que eu disse isso? Porque se nós estamos tentando facilitar o aprendizado, promovendo a absorção de conhecimento de forma mais natural, mais prazerosa e mais rápida, é imprescindível que nós usemos as experiências que você tem aí na sua cabeça, que eu utilize isso na hora de você aprender inglês. As experiências que você tem são importantíssimas. E aí, não tem mais essa história. E aí, gente, eu não estou tirando isso de trás da orelha, tá? Isso é de muito embasamento, tem muito embasamento científico, tem muito experimento. Eu, inclusive, fiz experimentos laboratoriais para chegar na metodologia que eu trago hoje para dentro da Wave Imersão Linguística, ok? Então, é a ciência e a psicologia falando dentro do ensino linguístico, tá bom? Quando você é criança, está aprendendo português, tudo é novidade para você. Então, você recebe uma informação, a pessoa te apresenta, por exemplo, ela aponta para uma cadeira e ela fala cadeira, cadeira, cadeira. Ou ela aponta para si mesma e fala papai, papai, papai. Você precisa fazer a conexão daquela imagem que você agora está criando no seu cérebro enquanto criança com a pronúncia daquilo, para você repetir, ok? Demanda tempo e demanda esforço, porque você agora é uma criança e está precisando criar todas essas imagens no seu cérebro com a devida pronúncia para elas, tá? Agora que você já é adulto, você já possui essas imagens criadas na sua cabeça. Então, aquela história de que a criança aprende mais fácil do que o adulto no inglês com essa metodologia cai por terra. Porque quanto mais experiência de vida você tiver, quanto mais histórias você tiver na sua cabeça, quanto mais imagens formadas, melhor e mais rápido você vai aprender inglês. Você está me entendendo? Porque eu, enquanto seu professor, vou utilizar essas imagens. Então, quando eu digo para você uma palavra em inglês, é importante que você busque na sua cabeça a imagem para isso. Tá, Marcelo, mas aí o professor está dentro da sala de aula falando 100% inglês, ele está apresentando uma imagem lá, ele aponta para o carro vermelho e fala red car, red car, red car. E assim não funciona? Funciona. Eu não estou falando que não funciona, funciona. Inclusive o método da tradução também funciona, tá? A diferença é que demanda mais tempo e mais esforço. Se você quer gastar mais tempo e desprender mais esforço para aprender, tá tudo bem. Por que demanda mais tempo e mais esforço? Porque, novamente, você está sendo apresentado a uma nova imagem com uma nova palavra. Você tem que fazer uma nova criação no seu cérebro, assim como você fez quando você era criança. Então, demanda mais tempo. Você tem que criar nova imagem, você tem que fazer a associação da nova palavra.
Ao passo que, se você pegar a imagem do carro vermelho que já está aí dentro e associá-la com red car, é muito mais rápido. É praticamente instantâneo o aprendizado. Demanda-se muito menos tempo e muito menos esforço. Compreende agora? E ao longo da imersão eu vou passar isso para vocês, tá? Eu vou ensinar isso mais detalhadamente para vocês. Estou dando só uma pincelada aqui, porque esse ensinamento foi passado no último podcast, e aí várias pessoas me mandaram mensagens. Então, eu achei melhor trazer isso para a nossa aula. E aí, quando nós temos a frase em si, a frase diz Life might be tough sometimes, but get going. Eu, aqui, numa condição de ensino, para poder acelerar o processo, eu traduzo entre aspas, eu explico a frase para você, mas é importante que você busque as imagens no seu cérebro e faça a devida associação. Por exemplo, quando eu digo para você que a vida pode ser difícil, lembra de uma imagem, de uma época, de um momento em que você viveu, ou talvez até esteja vivendo um momento difícil. Traz isso à memória, sabe? E aí junta, life might be tough sometimes. Life might be tough sometimes. Pô, toda vez que eu falar life might be tough sometimes, eu tô falando a vida pode ser difícil às vezes. É normal. Faz parte, né, do ser humano. But get going. E aí, o que é get going? Você já sabe. Continue. Comece a andar. Continue andando. Dê sequência. Não pare. Porque se você parar, eu costumo dizer o seguinte, se você está passando pelo inferno, não pare. Em outras palavras, se a vida está difícil para você, se está um terror, se está um horror, não pare. Não adianta você ficar parado no mesmo lugar e ficar reclamando, dizendo, a vida está difícil, a vida está difícil, a vida está difícil. Isso não vai fazer você sair da dificuldade. É importante que você continue andando, dê sequência, get going, start moving. Entendeu? Não pare. Beleza? Ah, Marcelo, eu estou tentando aprender inglês e tal, tá difícil. Life might be tough sometimes, but get going. Não pare, continue, persista, insista, não desista. Você vai chegar lá. Você vai falar inglês fluente. E eu vou te ajudar nesse processo. Show? Só perde quem desiste. Lembre-se disso. Só perde quem desiste. Quem não desiste sempre alcança. Sempre. Beleza? Deixe-me ver se temos aqui algumas dúvidas. Acho que até agora está tranquilo. Fusca Azul. Legal, Paulo. Lembrou do Fusca Azul aí? Legal, muito bom, muito bom. Mais alguém tem alguma dúvida? Até aqui está tranquilo para você? Ótimo, então vamos dar sequência. Se você, lembre-se, tem alguma dúvida ao longo da explicação, não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários, porque eu volto depois e respondo a sua dúvida, tá bom?